Olá, eu sou Gisele. Essa exposição é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e seu impacto na pesquisa acadêmica. Eu estou fazendo essa exposição depois de ter respondido a um professor da administração, porque eu percebi, com base no meu histórico de pesquisadora, que se os projetos que estão sendo formados agora não tomarem cuidado, pode haver um problema lá na frente quando a LGPD já estiver em vigor. Então eu separei essa exposição em 3 pontos. Explicando por que eu acredito que esse assunto seja relevante e de acordo com a minha vivência como pesquisadora. O outro explicando sobre a lei e aí sim, no final, o ponto que eu acredito que todos os pesquisadores, inclusive professores que vão orientar alunos, devem passar a tomar cuidado para não ter problema lá na frente. Eu sou advogada, meu mestrado foi em Direito e a pesquisa em Direito, por mais que se tenha aulas de pesquisa jurídica, metodologia jurídica, é completamente diferente da metodologia das outras áreas. Eu não sei se você já teve a experiência de orientar alguém do direito, ou se você é da área do direito e já teve a experiência de orientar alguém que seja de outra área, mas estudar em uma unidade de ensino que não seja direito é um mundo completamente diferente. Depois que eu fiz o mestrado em Direito, eu tinha um projeto de pesquisa. Meu mestrado em Direito foi em Direito do Consumidor. E eu queria aprofundar para a parte de consumo do turismo e não encontrei nenhum professor orientador para doutorado. Outro mestrado não tinha exatamente sentido. E a UNB estava abrindo uma pós-lato sensu, então eu fui fazer uma pós-lato sensu em turismo. E foi um mundo completamente diferente. Eu lembro que, inclusive, a questão da qualificação, eu achei que eu estava arrasando na apresentação lá na banca da qualificação e o professor convidado me perguntou, mas você não validou isso que você está afirmando. E em direito não se preocupa em validar uma eventual teoria. Você faz o levantamento documental, um levantamento bibliográfico e compõe o seu raciocínio. E lá no turismo o professor falou, não, isso aí é a sua opinião, você tem que pelo menos confirmar. Alguém tem que ter utilizado isso que você está falando ou pelo menos entreviste alguém. E aí eu saí correndo para encontrar alguém da área que pudesse tecer uma opinião para confirmar ou refutar a hipótese que eu havia construído. Isso me deixou bem apreensiva, no final só encontrei uma pessoa, mas consegui fazer o trabalho final. E aí os anos se passaram e eu comecei um projeto de pesquisa que era também relacionado ao consumo, só que o consumo de medicamentos. E como a minha ênfase profissional nunca foi processual, eu de novo tive dificuldade de encontrar orientador entre as faculdades de Direito. E fiz o meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública, que é um curso multidisciplinar. Então, você faz, por exemplo, os trabalhos em grupo com alunos das mais diferentes áreas, porque todo mundo ali está pensando um único assunto, que é saúde, o sistema de saúde. E não tem necessariamente que ter o mesmo background. Eu fui orientada por um engenheiro, sendo advogada, mas foi extremamente rico. E essa possibilidade de conversar e explicar sua pesquisa para diferentes áreas tornou muito evidente para mim
o quanto cada área do conhecimento tem as suas peculiaridades em relação à metodologia. E isso, nesse caminho todo, uma peculiaridade da minha tese foi que eu entrevistei proprietários de drogarias. Quando eu apresentei o projeto, eu não sabia que, por ser uma faculdade de saúde, obrigatoriamente teria que passar pelo comitê de ética, não importando qual o desenho da pesquisa. Porque perguntar sobre o funcionamento da drogaria, sobre o descarte de medicamentos nelas, para os proprietários, para mim, não era uma informação sensível, algo que eu devesse perguntar para o comitê de ética. Mas não, o regulamento da instituição exigia que eu apresentasse para o comitê de ética. E isso foram 2 meses aguardando o parecer para dizer que a minha pesquisa não tinha nenhum aspecto para tomar cuidado ou algo que pudesse ser ponto de atenção. Se a mesma pesquisa tivesse sido feita, por exemplo, na administração ou no direito, não teria comitê de ética. E como eu acredito que será cada vez mais comum que profissionais de uma área façam pós-graduação em outra, essa questão de evitar parar a pesquisa no meio para guardar uma formalidade que tem o seu sentido de ser, né? Porque não é o pesquisador ou o orientador que vão definir se um assunto merece um cuidado ético mais restrito, né? Um cuidado maior ou não, porque se fosse o próprio estudante, não teria por que passar por um comitê ter um parecer. Depois que nós costumamos lá dentro e conhecemos outros casos, outros estudos de caso de outros pesquisadores, compreende-se perfeitamente essa lógica. Mas para quem não é da área da saúde, e a minha experiência era de direito e de turismo, na hora eu achei assim que, puxa, realmente a gente já está sensível, né? Porque tem que aquele esquema da pesquisa que é bem denso. E aí, de repente, o cronograma ficar apertado por conta disso, foi um momento que, quando saiu o parecer dizendo, olha, não tem problema algum, foi um grande alívio. E eu acredito que quem não esteja pensando na LGPD hoje, principalmente se não vai defender agora em 2020, que o assunto ainda está novo, e eu quero chamar a atenção que eu estou gravando essa exposição no início de junho, e nesse momento existe uma medida provisória aguardando votação para definir se o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais será em agosto de 2020 ou se será adiado para maio de 2021. Então, dependendo de quando o projeto ou quando a pesquisa, o resultado final for apresentado, a lei já estará em vigor e provavelmente vai estar sendo amplamente divulgada. Eu vejo a LGPD como um novo, não vai substituir, mas o impacto dela pode ser muito parecido com o Código de Defesa do Consumidor. Até porque as argumentações do mercado em relação a ela são muito parecidas. Antes de 1990, havia uma ampla discussão que os empresários não sabiam como que eles poderiam garantir o menor preço, colocar preço nas vitrines, informar
a qualidade e a quantidade de produto, né? Porque a gente comprava e quando chegava em casa descobria se o que estava comprando era realmente aquilo que dizia no rótulo. O rótulo praticamente não dizia nada. Para essa geração que está estudando agora, a maioria não sabe o que é viver num país ou num lugar em que não existe uma mínima tutela das relações de consumo. Assim como eu acredito que no curto espaço de tempo nós acharemos um horror viver sem uma garantia mínima à nossa privacidade, que é o que a LGPD tutela. E aí é que eu começo a falar do contexto da lei, que eu acredito que essa noção mais ampla, ela permite compreender e até decidir situações que não foram pensadas. Então, provavelmente você usa a internet, até porque senão não estaria tendo acesso a esse vídeo, e já deve ter percebido que à medida em que você conversa ao lado do celular ou dependendo do que você digita no computador ou no celular, automaticamente a publicidade começa a ser dirigida para você. E existe um alerta nos sites avisando que usam cookies, que é essa ferramenta que permite saber por onde você andou e depois te dá uma experiência melhor de usabilidade do site, indicando aquilo que você estava procurando. Isso é uma forma bem resumida, mas essas questões fizeram com que vários problemas ocorressem nos últimos anos. Fotos que as pessoas queriam esquecer que tinham sido tiradas e continuavam circulando na internet, dados que as pessoas queriam mudar e não conseguiam porque o site simplesmente ficava lá esquecido e ninguém mais atualizava. Vazamento de informações, não só financeiras, mas de preferências onde a pessoa havia estado. E isso fez com que em 2016 a União Europeia começasse a exigir uma série de critérios de todas as empresas referentes aos dados pessoais dos clientes e dos funcionários também, até porque esses dados eles vêm sendo considerados como um novo petróleo. Você saber a informação a respeito de uma preferência de uma pessoa, isso te torna com um poder maior sobre ela do que simplesmente não saber nada. Tanto para marketing, que é o que nós mais vemos, como também em algumas políticas discriminatórias que nós podemos até nem saber que existem. E essa legislação europeia, ela foi amplamente copiada ou adaptada para os mais diferentes países. O Brasil é um dos últimos que ainda não tem. A nossa lei é de 2018, já sofreu alterações e agora está nesse impasse se vai começar em agosto de 2020 ou maio de 2021. Mas a ideia principal que é proteger os dados pessoais. Então, qualquer informação que permita identificar um indivíduo ou tornar um indivíduo identificável, pode ser uma foto, pode ser uma tatuagem, dependendo num grupo, por exemplo, a primeira motorista mulher de trator. Todo mundo vai saber que foi aquela pessoa que foi entrevistada, né? Ou a primeira idosa a frequentar uma faculdade, ou uma pesquisa entre idosos de um determinado curso. Existem
diferentes situações em que é possível identificar quem está respondendo, mesmo que essa pessoa não diga o seu nome ou não dê dados específicos dela. Nessas situações, a lei regula, a LGPD. Exceção é quando você tem esses dados para fins particulares não comerciais. E a pesquisa acadêmica, ela também é uma das exceções, desde que exista um consentimento inequívoco das pessoas que estão prestando essa informação. E esse consentimento inequívoco, ele tem que ser específico. Não é simplesmente chegar para a pessoa e dizer: olha, você pode, aceita responder umas perguntas? Porque responder as perguntas não significa que a pessoa saiba quais dados serão recolhidos e onde este dado será utilizado. Na área da saúde, nós temos um termo de livre consentimento esclarecido, que é um documento que precisa pegar a assinatura da pessoa que vai ser entrevistada. Eu, naquela pesquisa que eu comentei, que foi meu doutorado, que passou pelo Comitê de Ética, o Comitê de Ética aprovou o texto do meu termo de livre consentimento esclarecido. São 2 resoluções do Conselho Nacional de Saúde que regulam essa parte de pesquisa vinculada a instituições de ensino da saúde. Eu acredito que um mecanismo muito parecido vai ser implementado em relação a todos os cursos. Não sei. Quem vai decidir isso é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda não saiu do papel. Então, assim, a lei está para entrar em vigor e o órgão que vai solucionar muitas questões, ainda sequer foram nomeadas pessoas que farão parte desse grupo, pelo menos até agora, início de junho de 2020. E aí eu trouxe aqui uma colinha. Então, o primeiro ponto que eu registrei aqui, que eu esqueci de falar para vocês, é que esses dados pessoais, eles não precisam estar nos meios digitais. O que a legislação fala é em tratamento de dados pessoais. Esse tratamento tem 21 verbos descrevendo o que é o tratamento. Não vejo como uma pesquisa que vai mexer com dados pessoais, a não ser que esses dados pessoais sejam de uma fonte secundária, vai ser tratamento de dado pessoal se for uma entrevista diretamente com o indivíduo. Entrevista com o representante da empresa não entra dentro da legislação aqui, não com essa questão de tomar cuidado de ter um consentimento prévio antes. Mas se for, por exemplo, entrevista do diretor da empresa, aí tem que tomar esse cuidado. E outra, o relatório dos dados colhidos sempre tem que tentar tornar de forma que não dê para identificar quem foi a pessoa que respondeu. É claro que não vai ser proibido falar indivíduo número 1, indivíduo número 2 e aí descrever, mas quando for falar os indivíduos, fazer de uma forma que não dê para identificar
quem está respondendo. Isso principalmente quando a amostra é pequena ou é de uma comunidade singular, que quem é lido daquele contexto consegue identificar as pessoas. E pensando no projeto de pesquisa, vale a pena justificar 2 parágrafos pelo menos por que será feita a pesquisa individualizada e se os dados vão ser abertos depois ou se o relatório vão ter 2 versões. Uma pública, com os dados mais genéricos, e outra de uso restrito, que aí sim vai ter bem todas as informações coletadas. Na saúde é bem comum isso acontecer, ou quando, por exemplo, tem uma tese, uma pesquisa que vai virar uma patente. Você não deixa ali toda a pesquisa aberta. A banca lê, você protocola o pedido de patente antes, mas o que fica disponibilizado na biblioteca e para consulta não é a mesma versão pormenorizada que deu origem à patente. Não teria sentido, né? Outro dado aqui que eu coloquei. Os princípios, se vocês quiserem, eu não vou aqui falar de lei porque é o mais amplo possível para pessoas de todas as áreas, mas a lei, ela é a lei número 13.709 de 2018, no site planalto.gov.br ou governo.gov.br, legislação federal. Você consegue o texto, inclusive com as atualizações posteriores, e no artigo 2º constam os princípios norteadores da lei. Eu não vou entrar aqui nisso porque senão ia ficar muito extenso, e a ideia é proteger o indivíduo para que ele tenha liberdade e autoescolha na sua vida, que ele não seja manipulado porque informações sobre ele que ele desconhece estão sendo usadas para levá-lo a pensar de um jeito ou de outro. Aí tem a questão da eleição do Trump também, que foi algo que acelerou vários países a adotarem essa legislação, né? Pelo menos ao que tudo indica, a exposição nas redes sociais e as técnicas de marketing a partir dos dados dos eleitores fez com que ele ganhasse as eleições. E esse tipo de situação é que não se quer perpetuar, sendo possível sempre permitir com que o indivíduo decida quais dados ele quer compartilhar e que ele saiba com quem e possa revogar esse pedido, esse compartilhamento, ou até alterar esse consentimento em utilizar os dados. No termo de consentimento em que a pessoa dá antes de fornecer as informações, talvez seja o caso de alertar de que posterior informação, posterior troca daqueles dados não serão possíveis porque a pesquisa restringe-se àquele momento. Ou não, ou dizer, olha, se os dados mudarem, você pode entrar em contato. O termo para autorizar a pesquisa de quem vai ser entrevistado, ele não precisa ser necessariamente por escrito. Eu entendo até que pode facilitar muito, se for áudio ou se for vídeo, incluir as perguntas para a pessoa conversar e falar, não, eu entendi, eu autorizo, estou ciente que os dados são esses, que depois que eu der
eu não posso tirar porque isso vai atrapalhar uma estatística. Aí isso, cada instituição de ensino vai ter que adotar um determinado critério. E é importante tanto que o pesquisador tenha cuidado, quanto a instituição de ensino. Porque o pesquisador não vai poder dizer, olha, eu não sabia, é uma lei federal, e mesmo que a instituição de ensino consiga não ser responsabilizada, é o aluno daquela instituição que não soube fazer a pesquisa de acordo com as regras. Então isso tem que ficar bem claro, acredito até que vai ter uma repercussão maior no futuro. Então, uma outra questão. Acho que é mais para doutorado, em alguns mestrados, talvez pós-lato sensu e graduação não tenha tanto. Mas quando o pesquisador vai para o exterior, esses dados de indivíduos brasileiros vai lá para fora. Tem que ver quais são as regras do país, porque eles podem ter restrição e não aceitar o tratamento de dados lá fora se não cumpriu requisitos da legislação de lá. Então, dentro do projeto de pesquisa, olhar se essa pessoa, eventualmente, se essa pesquisa vai incluir alguma etapa no exterior. Se ela for incluir alguma etapa no exterior, você precisa se informar em respeito quais os requisitos desse país. Se o pessoal da faculdade não souber, da faculdade lá fora não souber, a minha sugestão é entrar em contato com o consulado ou com a embaixada desse país para onde o pesquisador vai, para depois não inviabilizar o intercâmbio. Da mesma forma, se algum pesquisador do exterior trouxer informações para tratá-las aqui no Brasil, é preciso informar para ele que ele só vai poder fazer esse tratamento se tiver um consentimento prévio de quem vai ser entrevistado. Porque a LGPD, eu até anotei aqui uma outra colinha que eu fiz, ela é aplicável para os indivíduos que estão no Brasil. Então, quem é entrevistado está no Brasil, pode até ser estrangeiro. Se está no Brasil, aplica a LGPD. Os dados foram coletados no Brasil, então a pessoa de repente nem está no Brasil. Foi pela internet, você não sabe onde ela está. Mas se foi dentro de provedor brasileiro, se o pesquisador estava no Brasil, pode-se presumir, por desconhecer em que local do mundo estava quem foi entrevistado, pensando, por exemplo, num questionário desses formulários do Google que se envia, também vai ser aplicada a LGPD. Quem tem que provar que cumpriu todos os requisitos é o pesquisador. Havendo qualquer dúvida, ele vai ter que provar que ele pegou o consentimento desses indivíduos. Dados colhidos sem o consentimento do indivíduo, não pode usar. O consentimento genérico, aceito entrevista, e sem dizer, sei que vai para uma determinada finalidade de pesquisa, ou autorizo que você que está me entrevistando utilize esses dados na pesquisa de uma terceira pessoa, que é o pesquisador principal, isso impacta em não poder usar os dados. Os órgãos de pesquisa, IBGE, por exemplo, eles até podem não ter um termo de consentimento, mas eles têm que dar preferência para dados em que o indivíduo não é identificado. Pensando no mundo ideal, eu vou ler o que deveria constar
ou pelo menos a maioria desses itens, num projeto de pesquisa para justificar que haja tratamento de dados das pessoas. A finalidade que vai ser utilizada esses dados, a adequação dos dados à pesquisa, a necessidade de obter essas informações e de que não há outro meio de chegar a elas, como que se dará o livre acesso desses titulares, as pessoas que foram entrevistadas, como que elas saberão o resultado da pesquisa? Ou de que forma as informações delas foram apresentadas na pesquisa? Às vezes, dependendo do volume de pessoas, não tem como. Mas é diferente você falar não tem como de simplesmente deixar o projeto de pesquisa omisso em relação a isso. Ou até mesmo lá na tese, na dissertação, simplesmente silenciar. Eu, pelo menos, se fosse da banca, eu questionaria por que não falou referente a isso, de que forma prestou contas daqueles dados que a pessoa gentilmente cedeu, porque os nossos dados, as nossas informações são propriedade nossa. Nós cedemos para o outro pelo tempo que nós quisermos para específicas finalidades. Essa é a forma que nós temos que pensar, e aqui não só na pesquisa, mas para tudo, a transparência e a segurança para esse tipo de informação. Garantir que não haja discriminação da pessoa em relação à resposta que venha a dar, e isso no termo de livre consentimento esclarecido se dá com uma prévia informação de que a qualquer momento a pessoa pode não querer mais responder e até o final da entrevista falar, olha, não usa meus dados, mudei de ideia, não gostei disso. E também uma forma de prestar contas, como eu tinha falado, dos dados. Um outro ponto que eu separei aqui é que existem algumas informações que a LGPD chama de informações sensíveis. E se aqueles outros itens que eu mencionei, eles eram uma recomendação que constassem no projeto, aqui o perguntar essas informações, elas têm que estar relacionadas diretamente à pesquisa. Senão, é melhor nem perguntar, que é origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, dado referente à vida sexual e dado genético ou biométrico. Qualquer uma dessas informações, a legislação fala que é um dado sensível. E aí, cuidado redobrado é preciso. Se for informação de um menor de idade, menos de 18 anos, é preciso consentimento de pelo menos um dos pais ou de quem tiver a guarda. E aí todo o procedimento dos outros devem ser feitos. E se a informação é de menor de idade, é um dado sensível também. Eu acredito que sejam essas as questões, pelo menos para dar um panorama geral, e fico aberta a perguntas, dúvidas, para desenvolver mais o tema, porque foi algo que eu não havia, graças a essa provocação que eu recebi, eu acabei estudando mais. O meu foco com LGPD é mais para contratos, não era para pesquisa acadêmica, mas eu acredito que possa contribuir muito.
nessa área. Então, era isso, agradeço a atenção.